Oi, hoje eu vou gravar para vocês um filme da Netflix, um filme turco de 2019. Ele ainda está no catálogo da Netflix. Chama O Milagre da Cela 7. Então, no início do filme, quando começa o filme, mostra uma jovem vestida de noiva, de frente para o espelho. Ela pega uma cigarreira e fica olhando, e de repente volta ao passado. No passado, quando ela era criança, ela morava num vilarejo lá na Turquia com a avó, uma senhora já de idade, e o pai dela. O pai dela tem deficiência intelectual. Ele tem a idade mental de uma criança. No caso, de uma criança de 7 anos, 6, 7 anos. E eles são muito amigos. A avó, a criancinha, que é uma menina, e ele. Ele tem essa deficiência. E logo ali no início do filme, ela está na escola, ela recebe um prêmio. Parece que quem recebe um laço vermelho é porque está bem na escola, e ele vai buscá-la na escola. Chega lá, ele é humilhado, as pessoas falam ele de retardado, essa coisa toda. E eles estão voltando para casa. Eles que eu falo é a menina e o pai. Passa na frente de uma lojinha que tem uma mochilinha vermelha. E ela fica com muita vontade daquela mochila. E eles vão lá. O dono da loja fala o preço, e ele vê que o dinheirinho dele não dá. E ele, como ele tem uma idade mental de criança, a mãe dele falou para ele que não deveria comprar coisas que o dinheiro não dava, e essa coisa toda. E ele promete para a filha dele que quando for o amanhã, que é um dia de festa, eles fazem maçã do amor e vão vender maçã numa festa. Com o dinheiro da maçã, daria para eles comprarem a mochila. E assim foi feito. Acontece que, com o dinheiro na mão, eles voltaram lá na loja, e a mochila não estava lá mais. O senhor disse que havia acabado de vender. E ele vendeu para um tenente delegado da cidade. A menininha, filha dele, também queria a mochila. E eles viram aquilo, e a menininha fica frustrada porque ela não conseguiu comprar. E ele também, na inocência dele, ele até tenta tomar a mochila da menina. Na inocência, ele é inocente, ele só tem tamanho, é uma criança. Enfim, não consegue comprar essa mochila. Um dia as crianças ali da escola, e ele também, ele é uma criança, eles fazem um piquenique. Lá nessa região tem muitas pedreiras, e essas pedreiras têm muitas lagoas repreendidas. Ai, falei tudo errado. Mas vocês entenderam, tem lagoas no meio das pedras. Enfim, e eles brincando de esconde-esconde, correndo, e aquela brincadeira toda. E aquela filha daquele tenente delegado, aquela que comprou a mochila, tá com a mochila nas costas, e, e começa a brincar com ele. E eles vão brincando, e ele, como a atitude dele também é de criança, ele só quer brincar de esconder, de pegar, essa coisa toda. Nessa pedreira, a menina escorrega e cai dentro de um lago, e ela morre afogada. Ele foi tentar salvar a menina. Ele pensou que dava conta de salvar a menina. E não deu. A menina morreu afogada, e a mochila ficou boiando lá na água. E já tinha tido aquele incidente da mochila anteriormente. Então, a menina era filha do tenente delegado. O que aconteceu? O menino foi tido como culpado da morte da menina. Bateram nele, humilharam ele, mas foi a maior judiação. Quando eles levam ele para a cadeia,
eles batem demais nele. E ele, coitadinho, ele só fala: eu posso ir para casa, eu quero ir embora para minha casa. Esse filme é de você chorar muito. É um filme muito emocionante, é um filme muito triste, que você fica comovido o tempo todo. Acontece que quando ele chega lá na cela, antes disso tudo, o diretor ali não é presídio, daquela cadeia, fala que não é para contar o crime dele para os outros detentos, porque senão eles iam judiar dele. Sempre no meio das pessoas, sempre tem uma pessoa que é tranqueira. E dos policiais cochichou no ouvido lá na cela onde ele ia ficar e falou que ele tinha matado uma criança, filha do tenente delegado. Então daí você já pode prever que ele ia sofrer muito e que não deu outra. Ele apanhou muito, quebraram as costelas dele, judiou demais dele. E lá na cela há uma hierarquia. E eles comem bem, é como se fosse uma casa. Pode cozinhar, a comida é boa, café da manhã, dorme em camas limpinhas. E sempre tem um senhor que fica recluso num cantinho, ele sempre fica olhando num buraco na parede. E ninguém entende o porquê que ele olha para aquele buraco. Lá fora, a menininha mais avó fazem de tudo para ver se consegue tirar ele da cadeia. A menininha é completamente apaixonada pelo pai. E ela, um dia, ela andando lá naquelas pedreiras, ela encontra um cara. E esse cara fala para ela que ele realmente viu o que aconteceu, que a menina escorregou, caiu e que o cara era inocente e ele foi culpado inocente. E ela disse: você fala lá na polícia que você viu? E ele falou: falo. Então você quer pão de queijo, você quer maçã, eu vou trazer para você amanhã, e papapá. E ela volta correndo para casa, conta para a avó, e no outro dia eles vão lá. Chega lá, não tem ninguém. Aquela pessoa fugiu. Enfim, aquele carinha, esse nosso personagem, continua ali dentro da cadeia. Como ele estava na enfermaria, todo machucado, aquele tenente delegado, ele tinha um único objetivo: matar ele. Mas ele não queria que ele fosse espancado pelos outros detentos, porque ele queria fazer a própria vingança dele. Acontece que ele ali dentro da cadeia, na grande inocência, lá tem um chefão. Toda cadeia tem um que manda. E lá dentro dessa cela onde ele estava, tinha um monte de gente. E devagarinho eles foram percebendo que aquele cara era simplesmente um inocente. Ele não tinha maldade, ele não tinha pensamentos malignos, as atitudes dele, o comportamento dele era completamente diferente. E um dos caras que estava na mesma cela, um dia tentou matar aquele que é o chefe da cela, e esse menino coitadinho acabou salvando a vida daquele chefão da cela, e esse cara ficou com dívida com ele, porque ele salvou a vida dele, inclusive ele levou uma facada, teve que cuidar dele de novo, aquela coisa toda. E como a turma da cela onde ele estava começaram a gostar muito dele, proteger ele, dar comida para ele, cuidar dele, e percebeu que ele tinha uma atitude de criança, ele era uma criança. Acontece que aquele cara que era o chefe lá da cela, ali dentro da cela, eles acabaram descobrindo que ele tinha uma filha, que ele queria ver essa menininha, ele chorava muito por causa da menininha. A menininha conversava muito com a professora, contava para ela que o pai dela estava lá, que ela queria ver o pai, essa coisa toda. E ela conversava com a avó e falava para a avó: vó, eu só tenho você, meu pai está lá e você nunca vai me deixar. E a avó disse: não, eu só vou deixar você quando eu crescer, quando você crescer. Acontece que aquela professora
Não, o que que aconteceu? A avó tinha problema cardíaco. Aquela avó veio a falecer. A menininha, você percebeu que ela ficou completamente sozinha. O pai morreu, ou desculpa, o pai estava preso, a mãe, a avó que cuidou dela, morreu do ataque cardíaco. Aquela professora tomou conta dela, foi levar ela, levou ela para casa dela e ela conseguiu um direito da menina visitar o pai. Chegando lá, eles não deixaram, impediram, e foi aquela baixaria toda. A menininha conseguiu furar o cerco ali daquela vigilância e foi na beira do muro e começou a falar um palavreado que eles falavam. Ela falava lingo-lingo e o pai respondia garrafas. Ou vice-versa. Eles tinham essa troca. E ela ficou na beira do muro gritando e batendo a mãozinha lá e chamando o pai e falando essa palavra, e o pai escutou e foi. Chegando lá, ele gritava de um lado e ela de outro. É uma cena muito comovente. Aí a polícia é acionada, leva ele para a cela, mas todo mundo protegeu ele. E aquele chefe de polícia, desculpa, aquele chefe ali da cela, aquele bandidão que era o máximo dentro da cela, ele bolou um plano de levar a menininha. Ele tinha uma família lá fora, ele tem uma mulher, e ele ligou para a mulher dele, entrou em contato. Ligou não, ele tinha uns capanga que trabalhava para ele. E ele chamou esses capanga, deu ordem para eles que era para pegar essa menininha, levar para a mulher dele, e a mulher dele ia visitá-lo, levando a menininha como sendo filha dela. E na verdade, era a filha dele, daquele menino. E eles deram um jeito, tinha um policial que gostava deles, e arrumou um jeito de levar ela dentro daquele carrinho que leva comida, e ela teve contato com o pai. Essa cena é belíssima, o amor daquela menina com o pai com a menina, e ele fica na maior alegria porque a filha dele estava lá com ele, e ela sai conversando com os presos que estavam ali na cela do pai, e era todos amigos do pai. E ela disse para eles: o que que você fez porque que você está aqui? E cada um contava uma história porque eles acabavam contando a história verdadeira, mas de uma maneira suave para a menina entender. Aquele senhor que no início eu disse para vocês que ficava num cantinho olhando para um buraco na parede, a menininha foi até ele. Chegando lá, ela olhou para aquele buraco e falou: você está vendo a árvore? Ele ficou assustado e ficou: como ela vê o que eu vejo? Ela vê a árvore que eu vejo. E aquele senhor ficou completamente transtornado com aquela história. Enfim, alguém contou que a menininha estava lá dentro e a polícia chegou, levou a menininha na marra embora. Enfim, chegou o dia da sentença do cara, desse nosso menino, e ele foi condenado a enforcamento. Eles iam enforcar ele. E o dia de despedir dele, que ele ia ser enforcado no outro dia de manhã ou à tarde, não me lembro mais, a professora levou a menininha para despedir do pai. E ele, na inocência dele, mas ele era inteligente, ele percebeu que eles iam enforcar ele, que ia matar ele. Então ele despediu da filha, despediu da professora e todo mundo comovido. Antes disso, eu esqueci de contar. Essa história que a menininha contou, que tinha um cara que tinha visto uma pessoa que havia presenciado quando aquela menina tinha caído no lago. Teve policiais que foram fazer essa investigação e acabou descobrindo esse cara que tinha visto. E esse cara contou a história, falou: realmente eu via, ele é inocente, tá, tá, tá. Levaram esse cara para conversar com o tenente-coronel, aquele pai da menininha que tinha morrido.
E esse homem ele tinha uma verdadeira raiva daquele menino que ele julgava que tinha matado a filha dele. Começou aquela história lá da mochila e depois eles incriminaram ele da morte da menina, mesmo ele sabendo que o cara era inocente, que aquele ali ia testemunhar a favor dele, dizer que ele era inocente, ele matou aquela testemunha. Enfim. Tudo vai resumindo nessa parte que eu estou contando. Ele estava despedindo da filha, da professora, e ele falou: Vocês vão me enforcar, não faz isso não, me leva para casa. E ele volta para a cela, chega lá, ele chora, abraça todos os amigos dele que ele fez ali dentrinho da cela dele, e eles vão buscá-lo para ser enforcado. E tudo acontece desse jeito. Mostra ele caminhando, chega uma hora que ele corre, entra num buraco, ele tenta escapar, entra numa porta, mas mostra uma pessoa caminhando e mostra subindo lá naquele lugar da forca e você vê as pernas de uma pessoa que foi enforcada. Até essa hora você fica muito bravo, você fala que merda! O filme chama O Milagre da Cela 7. Que milagre é esse? Não aconteceu nada, mataram ele. Lê do engano. Não era assim. Acontece que aqueles policiais que sabiam que ele era inocente, eles armaram. Entre eles, eles fizeram todas os guardas da prisão sair numa diligência. E eles armaram de uma tal maneira para salvar a vida dele. Aquele senhor que viu, a, teve contato com a menininha e a menininha falou que ele estava vendo uma árvore, ele contou lá na cela que ele havia matado a própria filha. A filha dele, ele havia enterrado a filha dele debaixo de uma árvore. E ele matou essa filha porque ela estava grávida. Aí ele fala que ele não tinha direito de viver. Ele não queria sair, ele queria morrer, porque ele não tinha nenhum tipo de vontade de viver. E o que aconteceu? Ele se ofereceu para morrer no lugar do nosso personagemzinho, aquele coitadinho que a gente pensou que ele tinha morrido lá na forca. E nessa lá dentrinho da cadeia, naquela hora que eu falei que ele correu e enfiou dentro de uma porta, passou por uma porta, ali houve uma troca. Eles trocaram aquele menino pelo aquele senhor que tinha matado, aquele senhor que ficava quietinho lá num canto. Quem foi enforcado foi aquele senhor. Ele morreu no lugar do nosso personagem principal. Os policiais tiraram ele dali, levaram lá para a casinha dele. Chegando lá, ele chama a menininha, fala que tinha um negócio para entregar para ela, porque era aquela cigarreira que eu falei que no início do filme tem uma noiva olhando uma cigarreira, era aquele cara que entregou uma cigarreira que era para entregar para ela. Então o policial entrega para ela, fala que uma pessoa mandou entregar para ela, que ela ia entender. E de trás do carro da polícia sai o nosso personagem. Nessa hora você percebe tudo que foi armado para salvar ele. Acontece que ele estava salvo, mas toda a cidade conhecia ele. Lá, aquele cara que morreu, ele foi tido como se fosse o menino que havia morrido. Eles enterraram e tudo, ele estava morto, aquele rapaz que matou a menininha, entre aspas. Enfim, vocês entenderam? Aquele homem morreu no lugar dele, ele estava morto, teoricamente, e na verdade ele estava vivo lá na casinha dele com a filha. E porque a avó havia morrido, ele ficou sabendo da morte da avó, essa coisa toda. Da avó não, que na verdade era a mãe dele.
E você questiona, mas a cidade inteira conhece ele, vai saber que ele está vivo e tal. Não, os policiais arrumaram um jeito dele ir embora. Tirou ele da cidade com a filhinha dele. E eles foram viver em outro país, em outro lugar. Conta-se, essas são teorias que as pessoas criaram, que aquele senhor que olhava para a parede e via uma árvore e que ele havia matado a filha e colocado ali debaixo da árvore, aquele senhor era o vô daquela menininha. Quando a menininha viu a árvore, ele percebeu que aquela menininha era a filha, a neta dele, filha da filha dele. E no passado, segundo as teorias, fala que eles fizeram, quando a menina se descobriu grávida, essa moça que o pai matou, eles arrumaram um casamento para ela e que é o coitadinho. O coitadinho casou com ela para dar um nome na menininha. O pai, não perdoando, mesmo assim ela casada, matou e enterrou debaixo da árvore. E ele acha que aquela menininha é filha dele. E na verdade não era. Era filha de alguém com aquela mulher, mas ele a criou como filha dele. Enfim, é uma história comovente que você fica o tempo todo achando muita injustiça e no final dá tudo certo. Certo, aspas, porque eu gostaria imensamente que ele fosse inocentado perante todo mundo, mas não deu. De todo jeito, ele ficou livre. Então, hoje fica esse filme aí para vocês, O Milagre da Cela 7, é um filme de 2019, um filme turco. No mais, muito obrigada, deixa aí seu like, se inscreva no canal, compartilhe, veja meus outros vídeos, eu tenho vários outros vídeos de filmes que eu conto. No mais, muito obrigada, tchau, tchau.